Qual o impacto desse auxílio emergencial e a sua aplicabilidade no contexto para diminuir essa desigualdade? É claro, como o nome já diz, é um auxílio emergencial, é uma situação transitória. Então, não é uma política de Estado de inversão de um quadro de desequilíbrios sociais, de desajustes sociais e econômicos. É um auxílio emergencial, com data de validade e prazo de validade, né? Isso é uma primeira questão. A segunda é como esse auxílio, inclusive, ele foi levado para a população de uma forma extremamente irresponsável. As filas que se formaram em agências lotéricas, em agências da Caixa Econômica Federal, nessa situação em que o isolamento, em que o distanciamento social era a medida mais aconselhada, funcionou como uma agressão. Pessoas se aglomerando apenas para tentar regularizar um CPF, quando as próprias tecnologias de informação e de comunicação hoje já permitiriam, por exemplo, se espalhar terminais do banco em vários pontos da cidade, em ginásios de escolas que estão fechados, de campos de universidades, dentro de igrejas, apenas com uma ligação lá, telefone, de rede elétrica, uma questão de um acesso a uma rede de internet, e começava a disseminar esses acessos, não concentraram uma população. Então, parece que a concessão do auxílio emergencial não foi apenas uma propaganda política para dizer, olha, nós estamos preocupados com a população. A gente joga os bichinhos aí numa fila dessa, vai morrer a metade, contaminado pelo vírus, mas a gente deu R$600 ou R$1.200 em algumas outras situações. Mas não se pensa em nenhum momento como nós vamos, ao mesmo tempo, pensar, não, se não nesse momento agora, mas num momento futuro, como nós vamos pensar políticas, propostas de ação do Estado para ir alterando esse quadro que produziu essa necessidade de se ter que dar, e foi uma situação muito interessante. Autoridades do governo reconhecendo publicamente que existiam não sei quantos milhões de brasileiros que, até esse momento, sequer existiam para o Estado. Pessoas que sequer tinham uma certidão de nascimento. Então, isso escancarou a forma como a pandemia apenas revelou, expôs as entranhas desse dantesco quadro que é a realidade econômica, política brasileira. Né? Uma realidade de exclusão, uma exclusão muito forte, que grande parte da população, e aí a gente tem uma conotação, inclusive, de raça nesse contexto, grande parte de uma população que é parda ou negra, ou seja, que traz das senzalas essa herança, essa memória, né, da pobreza, né, do atraso, de viver em situações de absoluta precariedade, de total corte do acesso à educação, à saúde, ao conhecimento, e que se transformaram ao longo da nossa história de escravos ou depois em trabalhadores livres, mas apenas em burros de carga, onde uma pequena ração, como agora de R$600, vai ser suficiente para resolver essa situação. Então é um pouco... Era necessário, era importante, era necessário, mas é preciso que desmascaremos, que desnudemos toda essa carga ideológica que esse auxílio trouxe e todo o perigo que ele representou no momento em que nós assistimos àqueles espetáculos extremamente desumanos de milhões de pessoas tendo que dormir numa fila de um banco com chuva, com água de chuva no meio da canela, apenas para regularizar, um número de CPF para ter acesso a esse benefício. Ou seja, faltou essa dimensão humana de um Estado, de um governo, para ver a pandemia nessa sua diversidade e nessa sua multiplicidade de situações.